Olá, tudo bem? Sou Jaqueline Pires Bertoli, médica veterinária holística e sistêmica e também especialista em felinos. Hoje eu vim falar um tema mais focado nos felinos, que os tutores me perguntam bastante, né? O pessoal tem bastante dúvida sobre isso, que é o porquê que meu gatinho está fazendo xixi fora da caixinha de areia. O que pode ser, o que está acontecendo com o meu gatinho? Então eu vim aqui esclarecer para vocês algumas possibilidades, o porquê que seu gatinho pode estar fazendo xixi fora da areia. Então vamos lá. Primeiramente, precisamos descartar uma questão física. Então o que eu quero dizer com essa questão mais física? Algum problema patológico desse gatinho. Uma delas, o que pode estar acontecendo, conforme a gente vai vendo que esse gato ele vai ficando mais idoso, ele vai tendo muito problema articular. No entanto, os animais eles andam um pouquinho mais arqueados, mais endurecidos até, porque a articulação já não é mais a mesma, sem falar, né, na dor que isso causa também. E muitas das vezes essas caixinhas de areia, a largura delas é bem grande. Então, para ele conseguir entrar ali, fazer aquele esforço, né, já com dor articular para entrar dentro dessa caixa de areia, ele faz aonde ele estiver, ou no lugar mais próximo, e não consegue entrar. Você vai observar também que às vezes até para as fezes vai ser difícil ele entrar lá para fazer também. Então ele pode estar até associado também estar fazendo fezes fora do lugar, além da urina, por conta de um processo articular. Então tem que ficar de olho nisso. Outra coisa é observar sempre essa questão de qual areia eu uso para o meu gato. É claro que isso vai muito, né, de gato para gato, mas muitas das vezes as pessoas acabam trocando essa areia porque ouviu falar que é melhor, porque o meu vizinho usou, meu amigo usou e o gato dele adora, então eu vou usar também, porque falaram que essa areia não dá tanto odor, fica mais limpinho. Mas aí a gente tem que pensar que o gato, ele entra nessa caixa e ele pisa nessa caixa. E ele sente essa areia nas patas, né, ali pelos coxins. Então, dependendo de como for essa areia para ele, também se incomodar, ele não vai querer entrar lá. Ou muitas das vezes ele não gosta de enterrar aquele tipo de areia. Então, o ideal são areias que realmente formem aquele turrão, tá? São as areias que geralmente eles costumam gostar mais. É claro que tem que conhecer a personalidade do seu gatinho. Os gatos, eles são muito metódicos. Então, às vezes, o que dá certo para um pode não dar certo para o outro. Então, é importante sempre você conhecer o seu gatinho. Outra coisa que é legal, onde fica essa caixa de areia, tá? Muitas das vezes, as pessoas querem fazer um cantinho só para o gato e deixa essa caixa de areia próximo a comedouro, ao bebedouro. E isso não é legal. Porque imagina se o seu banheiro fosse, né, bem juntinho ali da pia, do fogão, onde você cozinha, onde você come. Seria bem complicado, não é? Então, por conta disso, é muito importante a gente ter um local que fique, né? Essas caixas, elas podem até ficar, sim, em vários locais, mas longe da comida e da água. Que ele não associe, né, que o banheiro dele está do lado da comida. Isso também, numa questão comportamental, pode complicar o seu animal a querer usar a caixinha de areia. E quanto à questão da quantidade de caixa de areia, o ideal é que você tenha sempre uma a mais, além daquela quantidade de gatos que você tem. Então, por exemplo, se você tem 3 gatos, o ideal é que você tenha 4 caixas de areia e realmente elas sejam distribuídas. É claro que você não vai deixar na sua cozinha, nada disso, mas se for possível, eu entendo que hoje a maior parte das pessoas moram em apartamento, às vezes não tem espaço, mas dentro da medida do possível seria interessante ter e com uma certa distância, tá? Outra coisa que é importante é verificar se você está mantendo a limpeza dessa caixa. É super importante você manter sempre a caixa limpinha. Então, tirar ali sempre a urina, as fezes, porque tem gato que ele não usa caixa suja. Às vezes, ele não usa nem, né, suja dele mesmo, das próprias fezes ou da urina, e muito menos de outros gatos que vão dividir com ele. Então, observa bem isso.
se sempre a caixa está se mantendo limpa para que ele possa utilizar, tá? Então isso são alguns manejos básicos em relação a essa parte da caixa de areia e da areia. E o que a gente tem que olhar mais profundamente é essa questão, se de repente o seu animal não pode estar com um problema, né? Uma inflamação na bexiga, como a cistite, ou qualquer outro quadro que possa levar ele a urinar fora do local dele ideal, que seria a caixa de areia. Então, quanto a isso, antes de fazer toda essa parte de manejo de caixa, olhar para a questão comportamental, emocional, é legal você levar no veterinário para ele poder avaliar se o animal está com dor abdominal, de repente fazer alguns exames. É necessário estar olhando todo esse contexto físico primeiro, para a gente poder descartar primeiro isso, para depois avaliar outras coisas, tá bom? Bom, aí depois que você avaliou, levou no veterinário e realmente, né, fez os exames, não tem nada, não achou uma cistite, e aí você pode fazer o manejo, como eu expliquei, né? Rever essa questão das caixas, da largura, o tipo da areia, tá? Isso é muito importante. Bom, outra coisa que seria legal que você pode estar fazendo para ajudar o seu gatinho a se sentir mais à vontade, principalmente ali naquele cômodo que ele faz, é colocar o Feliway. O Feliway, ele é um difusor que você coloca na tomada e a base dele é um feromônio, né, que ele sente quando ele tá perto ali da mãe, é um feromônio da mãe. Então, não tem, a gente mesmo, né, a gente não sente esse cheiro, só são os gatos, e ele traz esse conforto. O ideal é que se use o Feliway Classic, que tem um outro também, mas nesse caso é o Classic, tá? E aí você pode colocar nesse ambiente para criar esse local acolhedor para que ele não faça mais isso. Outra coisa que é importante é a gente diferenciar quando esse animal ele está urinando de fato fora da caixa de areia ou se ele está marcando o território. Mesmo animais que já são castrados e fêmeas podem marcar território. Então, qual que é a diferença? Geralmente, quando é urina, eles né, sentam, levanta o rabinho e faz uma quantidade de urina grande. Então, isso realmente está urinando fora do lugar. E quando é uma demarcação de território, né? Eles fazem, geralmente eles não abaixam o bumbum, né? Ficam um pouquinho assim mais em pé, também colocam esse rabinho para cima e sai um jato. E isso pode acontecer também com as fêmeas. Então, quando sai aquele jatinho em pouca quantidade, isso quer dizer que ele já está marcando o território, que não urina em quantidade, que ele não está urinando, ele só está deixando o cheirinho dele ali. E aí, se for demarcação de território, a gente precisa verificar o que está acontecendo no ambiente. Se de repente introduziu um novo gatinho, se teve mudanças nesse ambiente, mudanças na rotina desse gatinho, tudo isso é importante verificar, né? E claro, eu também como terapeuta holística, olhar para as questões emocionais, né? O que os animais querem apontar com esse comportamento. Porque muitas das vezes a gente acaba usando, né, todas essas técnicas e tem alguns gatinhos que ainda continuam fazendo esse xixi fora do lugar, e aí é preciso olhar mais ainda profundo para esse caso, porque não é físico, muitas vezes não é comportamental, mas ele pode ser mais aprofundado. Aí é onde entra a nível de alma, né? O que esse meu gatinho quer me dizer fazendo xixi fora do lugar, porque eu já tentei de tudo. E aí fica também essa vertente para você pensar. Você viu que são vários caminhos que a gente tem que percorrer e analisar um contexto geral, porque os gatos, eles são exigentes. E aí, eles não fazem isso por maldade, de forma alguma, é porque realmente é necessário entender o que está acontecendo com o seu bichinho. Então, eu espero que eu tenha ajudado e até o próximo vídeo e um grande beijo. Sou imensamente grata por ser um canal facilitando a consciência de animais humanos através dos animais não humanos. Com muito amor e carinho, eu sou Jaqueline Pires Bertoli,
médica veterinária, holística e sistêmica e terapeuta da família multiespécie.